Então, tô eu aqui de novo trazendo outro programa sem contexto. E no programa de hoje eu vou estar falando sobre diversos assuntos assim que eu acredito que eles terão em comum uma pauta antimaterialista, né? Então, vamos começar por partes. Em primeiro lugar, eu já recomendo que se tu não está acostumado a ver os meus programas mais brisados, talvez até mesmo pessoais, que compartilham minhas concepções da realidade, minha cosmologia e tudo mais, eu acho que esse aqui não é o melhor programa para tu continuar ouvindo, porque eu vou realmente ter que desenvolver a partir de coisas que eu já estabeleci aqui, que eu já compartilhei, que eu já externalizei, porque se eu fosse ficar me repetindo sobre elas, eu nunca conseguiria avançar em certas pautas na hora de poder, né, expressar como eu me sinto sobre diversos assuntos e tudo mais. Então, hoje eu vou falar basicamente dessa noção materialista, né? E por que eu falei que é antimaterialista? Porque, bom, a minha vida cada vez mais está me levando para uma concepção de mundo menos materialista, e por eu ver que uma lógica materialista ainda existe muito forte e talvez mais forte do que nunca, né? Eu acredito que isso daí seja uma razão mais do que clara que para as pessoas que não são materialistas e compreendem a realidade de alguma outra forma, externalizem com convicção, com seriedade, e também pelo fato de que eu acredito, né? Para eu ser antimaterialista é que eu acredito que isso é uma coisa boa, sabe? Então, saiba disso, entendeu? Tudo isso aqui que eu vou estar falando de agora em diante é porque dentro de mim, refletindo, chegando a conclusões antimaterialistas, eu acredito que seria bom, seria interessante para a nossa espécie, para nossa existência aqui nessa vida e tudo mais. Então, o que seria materialismo, entendeu? É a visão do mundo que acredita que a nossa existência é plenamente material, ou que as únicas coisas que importam são as coisas vividas nessa encarnação aqui, tá ligado? Então, essa é a visão de mundo materialista que eu acredito que talvez seja o que a maioria das pessoas sintam-se vinculadas, acreditem assim e tudo mais, justamente porque, né, para mim, é uma razão de, tipo, a razão de porque as pessoas acreditam na materialidade da existência é que a gente tá nesse cenário que, na minha opinião, é uma ilusão. Já vou ter que entrar por aí, sabe? Eu vou ter que deixar bem claro que uma das razões pela qual eu sou uma pessoa antimaterialista é que eu acredito que a vida material é uma ilusão. Não o tempo inteiro, não tudo. Eu acredito que nessa vida encarnada, com nós andando aqui pela Terra, falando e vivendo aqui nesse mundo, nós podemos experimentar coisas que, na minha opinião, são reais. Quais coisas que são reais, tá ligado? Bom, aí tem a ver com aqueles lances, todo aquele meu lance cosmológico, tá ligado? Que eu já expliquei em alguns outros programas, né? Mas só tendo que enumerar alguns fatores desses, né? No caso, quando eu digo que eu não sou materialista e que eu acredito que a nossa vida encarnada, a nossa vida terrena, nesse momento aqui e tudo mais, ela é uma parte da existência, é uma parte da jornada de que é um ser, né? Nesse universo, só que ela não é a única parte, ela não é a parte mais importante e tudo mais, entendeu? Então é por isso que eu sou antimaterialista, tá ligado? Eu não consigo acreditar que essa minha vida aqui é única, é absoluta e é a mais importante, e que aqueles que vieram antes de mim importam menos, aqueles que virão depois de mim importam menos, e que simplesmente as coisas que nós vivemos, sentimos e desejamos aqui na Terra são as coisas reais, sabe? E como eu falei, algumas dessas coisas são verdadeiras. Eu vou querer listar algumas das mais positivas, sabe? Basicamente, vários dos sentimentos humanos, só que eu vou ter que deixar claro que eu acredito que até os sentimentos ruins sejam reais, sabe? Eu não acho que algo que tu sinta assim dentro de ti, por mais que seja algo um sentimento que a gente não enxerga com bons olhos, que não é algo positivo de sentir, por exemplo. Vou dar um exemplo assim, a ira, raiva, sabe? Eu acredito que ira e raiva são coisas reais, sabe? Elas existem. Isso não quer dizer que ela não pode te controlar para fazer algo ruim. Só que agora eu não vou dizer que é uma ilusão, entendeu? Não é uma coisa que existe além do campo material. Para mim é algo que existe. Só que também é verdade para amor, compaixão, piedade, entendeu? Sentimentos que as pessoas sentem, eu acredito que essas coisas são reais, elas existem além do campo material. Só que agora eu vou dar um exemplo claro de uma das coisas que eu acredito ser uma ilusão e que não existe fora da Terra, e é o dinheiro, entendeu? Começar por aí então, que para vocês entendendo por que tu acreditar numa coisa ou não acreditar na outra, muda, tipo, deveria mudar essencialmente a forma que tu se relaciona, que tu sente certas coisas, tá ligado? Só que só pra deixar bem claro,
Isso não quer dizer que eu não busque dinheiro, que eu não queira dinheiro e que eu não sinta que eu preciso de dinheiro para viver essa vida aqui na Terra. Tudo isso é totalmente verdade, eu preciso pagar contas, eu preciso me alimentar, enfim, eu preciso de dinheiro e eu busco ele também. Só que agora, dentro de mim, no meu íntimo, perguntando para mim, quando eu penso assim, Renan, tu acha que dinheiro existe? Tu acha que dinheiro existe fora da Terra? Tu acha que é uma coisa, sabe, um conceito real? A minha resposta no presente momento é não, entendeu? Então essa é uma das coisas que eu acho que deturpam bastante a visão de todos nós do que é a realidade. Outra coisa que contribui para essa ilusão do materialismo, sabe? Considerando a importância que o dinheiro tem na nossa sociedade, né? Uma sociedade dita como capitalista, é evidente que algo que não é real, fazendo com que a maioria das pessoas faça com que a vida deles nessa terra gire em torno de algo que não é real, é bem provável que grande parte daquilo que eles acreditam ser também não seja real, sabe? Como eu falei, é complexo, é avançado, entendeu? É umas coisas assim que eu reflito muito, tipo, lentamente e progressivamente conforme eu vou vivendo por aqui, entendeu? Não é nada que eu me acordei algum dia, eu estava enxergando o mundo assim. Mas conforme eu fui cada vez mais refletindo sobre essas coisas, eu chego nesses questionamentos, sabe? Então, começa por aí para vocês entenderem uma das razões de por que, né, eu acredito que tu ser ou tu não ser materialista tem que mudar essencialmente a forma que tu se relaciona com essas coisas, entendeu? Então, eu preciso do dinheiro, eu busco do dinheiro porque, né, vivendo no planeta Terra do jeito que eu vivo, querendo viver utilizando as coisas que eu utilizo, entendeu? E muitas dessas coisas são ilusão também, mas, né, fazer o quê, entendeu? Eu sinto que em certos momentos, ou pelo menos por enquanto, ou quem sabe pro resto da minha vida, entendeu? Algumas das coisas que eu sei que não são reais, que eu sei que são ilusões, me ajudam a continuar navegando o resto do mundo. Mas eu nunca me esqueço que essas coisas são ilusões, tá ligado? Eu nunca me esqueço que as coisas são ilusões e eu nunca me esqueço de que tem outras coisas que não são ilusões e essas coisas eu preciso, tipo, eu também preciso me relacionar, tá ligado? Eu também preciso ir atrás, eu também preciso me encontrar com aquilo que eu sei que é de verdade. Não apenas que aquilo que eu sei que é falso, sabe? Aquilo que eu sei que, né, é uma ilusão da vida material, sabe? A vida terrena, né? Então é basicamente isso que eu defino, sabe? Tem coisas aqui na nossa vida, tem coisas aqui na nossa existência que para mim só existem aqui na Terra e depois que tu desencarnar, essas coisas, além de não existirem, elas não têm importância, elas não têm relevância, sabe? Então, eu gasto tempo, eu gasto energia também com coisas que eu defino como ilusões, sabe? Com coisas que eu sei que a partir do momento que eu não estiver mais aqui, essas coisas não têm valor algum, porque elas sequer existem além daqui. Por outro lado, tem coisas que nós podemos entrar em contato ainda vivos aqui na Terra, no mundo material, só que elas existem além da materialidade, sabe? Então, essa é uma das concepções que eu tenho dentro de mim, das coisas que eu penso, que eu reflito e que eu penso, olha, eu acho que tem uma verdade nesse raciocínio, tem um fundamento nesse raciocínio, e eu tento, né, lutar contra as ilusões e ir em direção às coisas que eu acredito serem verdades e boas verdades, sabe? Enquanto eu estiver vivo aqui. Enfim, era só esse disclaimer que eu queria fazer antes de me aprofundar em pontos diferentes, assim, de assuntos referentes que eu acho que também entram nessa questão de que tu ser materialista ou não pode mudar um pouco a forma com que tu se relaciona com certos assuntos, sabe? Mas então, é só para deixar bem claro que não é porque eu tenho essa concepção da realidade que eu estou acima dessas coisas, entendeu? Não é por eu saber que existe uma ilusão na vida terrena que essa ilusão também não me afete, entendeu? O exemplo claro é o dinheiro. É só que eu, no meu íntimo, eu entendo que nada que tu tem ou deixa de ter por causa do dinheiro é legítimo, é real, entendeu? Qualquer coisa na vida da pessoa que ela acredita que, tipo, a pessoa que tem muito dinheiro, ela acredita que ela ter aquele dinheiro tem algum significado real sobre ela, sobre o que ela fez, o que ela vai fazer, entendeu? Eu não acho que seja verdade, ao mesmo tempo que a pessoa que acredita que ela não ter tido dinheiro tem algum valor, algum significado para ela, pro bem ou pro mal, entendeu? Se tu ter tido muito dinheiro não quer necessariamente que isso quer dizer que tu seja bom ou ruim, e tu não ter tido dinheiro não quer dizer porque tu foi uma pessoa boa ou ruim, tá ligado? Então, é uma ferramenta, é um recurso, entendeu? Desse mundo terreno. Só que agora, se tu me pergunta assim, Renan, a pessoa morrer com dinheiro na conta faz diferença? Eu saiu desse mundo, as pessoas vão falar, bom, tu morreu com 1 milhão na tua conta, então meus parabéns, agora tu vai vir pra cá. Ou tu morreu sem nada na tua conta, porra, então vai te fuder, entendeu?
Não acredito que exista. Pra mim é uma ilusão terrena, sabe? E daí pra falar também de basicamente todos o entretenimento que a gente se diverte aqui. A diferença é que eu acho sim que o entretenimento pode te ajudar a se conectar com coisas maiores do que ele, sabe? Basicamente, tipo assim, olha, é tipo, por exemplo, assim, um jogo, sabe? Gastar horas jogando algum jogo, de modo geral, eu considero uma ilusão. E não que eu não tenha caído nessa ilusão muitas e muitas vezes, sabe? Eu não tô dizendo que, se deu, fujam do videogame. Só que agora, pelo menos, eu tenho consciência de que de vez em quando eu joguei na minha vida, alguns momentos da minha vida, principalmente alguns anos mais, tipo, até pouco tempo atrás, digamos assim, uns 4 anos atrás, eu gastava mais tempo do que eu poderia ou deveria. Eu sabia que eu tava indo longe demais, sabe? Numa autocrítica pessoal. Só que agora, ainda assim, tu jogando um jogo, independentemente de que jogo seja, pode ser que aquele jogo, a jornada, a experiência, seja as músicas ou as imagens ou até mesmo a história que tem ali, possa fazer tu se conectar assim com algum conceito que seja real, sabe? Que seja legítimo. O mesmo vale pra música, o mesmo vale pra filme, entendeu? Tu tá assistindo o filme, pode ter sido alguma coisa também que, mesmo que a obra em si não fosse uma obra real, uma obra fictícia, que também, no caso, é uma ilusão, na minha opinião, né? Nessa minha conceito do que é ilusão e real, ainda assim não quer dizer que não tem uma capacidade de estimular a se lembrar de coisas que tu sabe, assim, né? Isso daí isso é uma coisa importante, entendeu? Mas então, só pra deixar bem claro, eu não estou acima dessas coisas também, não, tá ligado? Eu não estou acima da ilusão, mesmo. O ponto também é que eu não posso te dizer que eu acredito no contrário, tá ligado? Ao mesmo tempo que eu não posso dizer pra vocês assim, eu não preciso de dinheiro, eu não quero dinheiro na minha vida, eu não tenho como dizer pra vocês, não, que o dinheiro é algo real, importantíssimo, e tu morrer muito rico vai fazer com que a tua morte seja melhor e a tua jornada depois daqui ter valor. Pelo contrário, realmente acho que depois que tu morreu, uma das coisas que é insignificante do outro lado é o dinheiro, na minha opinião, sabe? Uma das várias coisas que são insignificantes, né? Então, antes de aprofundar em tópicos específicos, em pautas específicas, eu vou até falar sobre como esse meu conceito também se encaixa na realidade, sabe? Porque se eu acredito que exista essas ilusões, tem que ter uma razão para essas ilusões existirem. E daí volta para aquela razão assim, dualista, mas que eu posso interpretar de duas formas, sabe? Ou realmente pode existir uma força contrária a Deus, e aí quando eu tô falando de Deus, vocês sabem, né? A força criadora, o motor inicial, a mãe natureza, entendeu? O grande arquiteto do universo, como vocês quiserem falar. Se tem esse ser que ainda assim tem uma intenção, tipo, que espera que o ser humano seja menos, como posso dizer, destrutivo do que o ser humano já foi, entendeu? Porque eu ainda acredito nessa ordem. E quando eu falo evolução, eu ainda estou imaginando que o ser mais evoluído é o ser que destrói menos e constrói mais, né? Essa é a minha concepção de evolução humana, espiritual, terrena. Então, se eu ainda acredito nesse ser, ou tem que ter uma força antagônica, opositora, que vocês podem definir como o diabo ou qualquer outro termo que engloba isso daí, que daí é o ser ou o coletivo de seres que gosta da ilusão, que gosta da confusão, que gosta de fazer com que o ser humano seja materialista, se foque no aqui e agora, desconsidere o passado, desconsidere o futuro, desconsidere tudo que está além daquilo que ele pode enxergar e tocar, sabe? Então, pode existir esse ser ou esse conglomerado de seres que buscam isso, ou então pode fazer parte da mesma força, sabe? Da mesma assim, do mesmo ser, que daí eu não sei se esse ser pode ser definido como bom ou se ele é simplesmente caótico, sabe? E ele gosta ele gosta de ver a confusão acontecendo, entendeu? Tem até uma passagem bíblica que eu acho que oferece uma coisa interessante sobre isso, entendeu? Que tem, acho que é do livro de Jó, sabe? Que algumas, tipo, como, né, eu não sendo, mesmo não sendo uma pessoa cristã, ouvi falar sobre a Bíblia, eu já ouvi muitas vezes, né? Mas tem uma passagem específica da Bíblia, não uma passagem específica, mas um contexto de um livro, né, de uns evangelhos bíblicos que acho que também pode oferecer uma possibilidade interessante sobre o que seriam essas ilusões que se colocam na vida nossa, que é no livro de Jó, aquele que, se eu não me engano, Jó é aquele... Eu não sei se ele era apóstolo, eu não sei que figura que ele era na história bíblica, tá ligado? Eu só sei que ele é um cara que a história dele é famosa, as pessoas comentam sobre a história desse sujeito, porque ele era aquele cara muito abençoado, muito cheio de coisas boas na vida dele, e era dito como um cara de muita fé e tudo mais, né? E daí chegava assim... Tem um diálogo específico, até onde eu sei, rola um diálogo entre o diabo, Satanás e Deus, e o diabo fala pra ele que, olha, esse cara daí só gosta de ti, esse cara daí só
né? Só tem respeito pelo Senhor porque ele é abençoado, né? E daí Deus teria aprovado o tormento que aconteceria com Jó a seguir, entendeu? Porque ele fala assim, não, contanto que tu não toque nele, tu pode fazer o que tu quiser com ele, que eu tenho certeza que aquele ali tipo, aquele ali tem verdadeira fé, tá ligado? E é sobre isso, né? Um cara que vai se fuder muito, vai perder toda a riqueza, toda a família, toda... Enfim, era um cara que ele era muitíssimo abençoado e ele perde tudo e ele continua ainda assim tendo aquela fé no espiritual e no divino e, né, em Deus especificamente. E daí, essa daí é uma interpretação interessante de quem pode ser o diabo, que nessa história daí não dá pra dizer que o diabo tá fazendo algo que Deus não permitiu, tá ligado? Aí eu já vi gente falando que dá pra enxergar o diabo como assim, aquele cara que testa as figuras que Deus permite que ele teste, tá ligado? É a figura que ele não é uma força que, tipo assim, todo o mal que essa figura oposta a Deus faz é contra Deus, tipo assim, que Deus tá competindo com ele, não consegue controlar. É tipo assim, olha, se é pra existir ilusão no mundo, é que talvez o grande arquiteto do universo seja um ilusionista por excelência, tá ligado? Se aqui no nosso mundo existem várias coisas que vai nos confundir e nos tornar mais egoísta, mais assim, buscando menos agregar valor para nossa espécie, simplesmente puxar o tapete, sabe? E inescrupulosa, tá ligado? Você tem uma visão de mundo materialista que bate com o que quer que a gente seja assim, e usa de vários artifícios, entre eles o dinheiro, que é o mais presente nessa vida, entendeu? Se essas coisas existem nessa realidade, e eu defino elas como ilusão, entendeu? Então, né, quem sabe Deus, a força criadora, a mãe progenitora, seja ilusionista por excelência e está aqui para ver quem enxergará através da ilusão, digamos assim, sabe? Quem não será regido pela lógica materialista. E daí eu fiz algumas anotações sobre coisas assim, tipo, eu tinha anotações variadas, eu comecei a montuar elas e vi, assim, algumas coisas que tinha a ver com essa lance de lógica materialista, né? E essa aqui nem necessariamente é algo tão especificamente materialista, mas é um assunto que eu já venho aguardando há muito tempo para abordar, que é para ver, para ilustrar bem o quanto a gente cresce ouvindo estupidez, sabe? Eu vou definir bem arbitrariamente como estupidez, e a gente começa a reproduzir estupidez e depois de algum tempo a gente não consegue mais entender, sabe? Por que que começou e durante quanto tempo continuou, sabe? Eu anotei aquela expressão assim que é de animais irracionais, sabe? Você já deve ter ouvido falar sobre isso, que o ser humano é o único animal racional, né? E eu mesmo já devo ter falado esse tipo de frase ao longo da minha vida. Só que daí, hoje em dia, né, adulto e tudo mais, me considerando um ser humano razoável, reflexivo, ponderado, eu penso, peraí, como é que começou, como é que essa frase ganhou força a ponto das pessoas reproduzirem por aí, sabe? Como é que tu vai dizer que um animal é irracional? Em primeiro lugar, vocês conseguiriam me definir o que que é algo irracional, sabe? Irracional carece de raciocínio. Então, como é que alguém vai me dizer que um animal não raciocina? Tipo, vocês já observaram o comportamento de um animal? Vocês acham que o animal não está raciocinando? Tu acha que quando ele está tomando uma atitude, tomando uma decisão, ele não está fazendo um processo de raciocínio? É óbvio que o raciocínio dos animais não é idêntico ao raciocínio do ser humano. Embora o raciocínio do ser humano também não seja assim um negócio inerente à nossa espécie, né? Não dá pra falar que todo ser humano no mundo terá raciocínios similares pra definir que, aquele cara ali é irracional e eu sou racional. Então, tipo assim, pra começar, eu acho que a irracionalidade não tem nem como tu imaginar. Pra eu conseguir olhar pra um ser, identificar ele como irracional, o comportamento dele teria que ser tão caótico, tão, tipo assim, sabe, tão irracional a ponto de eu poder dizer, não, aquilo ali é um ser irracional. Mas agora, animais, cara, tipo, dá pra ver que o ser humano que criou esse tipo de frase, esse tipo de jargão, e eu não sei quando que alguém começou a falar isso, e eu não sei quando que essa ideia criou força, mas eu sei quando que ela vai morrer. Tipo, se depender de mim, ela tá morrendo aqui agora, mas eu não tô sendo prepotente de achar que sou eu que decretando o fim disso. Porque eu acredito que várias pessoas já entenderam, sim, que essa frase é simplesmente burra, é simplesmente estúpida, né? E vejam como uma frase burra, estúpida, que não tem, tipo, carece de qualquer evidência científica, sabe? Se tornou um jargão normal e que as pessoas... Na minha opinião, sabe? Eu sou uma pessoa que reflete a respeito das coisas, como vocês sabem. Na minha opinião, esse tipo de frase veio de uma época que o ser humano estava ainda muito mais condicionado a aceitar o abuso com os animais, sabe? E não que hoje em dia os seres humanos ainda não aceitem o abuso com os animais. Até vou ter que entrar mais nessa pauta, porque daí
vai deixar ainda mais a ver com esse lance de materialismo, sabe? Só que, né, eu tô falando de uma expressão que pode ter nascido nos últimos 100 anos, digamos assim, sabe? E foi criando força numa época que a humanidade era ainda, tipo, é provável que existiam pessoas que acreditavam nessa frase, que olhavam para o animal e achavam que ele era irracional, que ele não sente, que ele não pensa, que ele não sofre, que ele não ama, sabe? Porque é evidente que tudo isso acontece na questão dos animais. É igual ao ser humano? Não, claro que não, mas agora, qualquer ser humano aqui que já teve qualquer animal de estimação, gente, se tu me dizer que aquele animal é irracional, que ele não começa a adquirir relações com os objetos, relações com as pessoas, relações com o ambiente na volta dele, dizer que o comportamento do animal é irracional, que ele não está raciocinando, ele não está refletindo, ele não sabe quem é que ele está enxergando, ele não sabe qual voz que ele está ouvindo, ele não tem uma relação com os objetos dele, com a tigela dele, algum som específico não dá um gatilho nele, sabe? Como é que tu vai me dizer que um animal é irracional, cara? Então esse deu um exemplo de coisa que dá para ilustrar bem o quanto que se a pessoa... Basicamente, se as pessoas não se refletirem muito, elas começam a reproduzir coisas estúpidas que se tornam regras, tá ligado? Então, né, esse daí é uma coisa muito assim, tipo, interessante como ponto de partida para falar sobre todo o resto, assim, sobre essa questão. Como é que os animais entram nessa minha história de o que eu tava falando? Materialização, né? Materialismo, né? Como é que eles entram nessa história de materialismo, né? Enfim, olha, é que daí eu realmente vou querer passar por vários pontos, já que eu nunca tinha entrado especificamente nessa questão de vida animal. E, mais uma vez, isso aqui é a minha concepção cosmológica da atualidade, sabe? Ninguém precisa compartilhar das minhas convicções, ao mesmo tempo que não se sintam ofendidos se tu não acreditar que o mundo funciona que nem eu, e também não pensem que eu sou, tipo, irredutível quanto à possibilidade da minha cosmologia estar errada e no futuro eu não mudar de opinião e voltar atrás em algumas coisas que eu tô falando aqui agora. Mas no presente momento, já tendo refletido bastante, eu acredito assim até que os animais possuem também a famosa alma, né, o famoso espírito, sim senhor. Então sim, eu sou uma pessoa que acredita que certos comportamentos para com os animais são tão errados quanto para com os seres humanos, tá ligado? Porque, né, isso tem a ver com uma coisa assim, basicamente, eu estudando, refletindo sobre toda uma história antropológica da espécie humana, entendeu? E também conceitos espirituais mesmo, entendeu? A ideia de que existem guias espirituais em formas de animais, né? Isso daí acontece em várias religiões, em várias formas de se relacionar com a natureza e tudo mais, né? As figuras também teriantrópicas, se eu não me engano, que é a mistura assim, de ser humano com animal, que também é um bagulho relatado muito em sociedades xamânicas e pessoas passando por experiências psicodélicas e tudo mais. Então, assim, eu realmente acredito que os animais, além deles possuírem raciocínio, eles também possuem a famosa alma, sabe? Eles também possuem um espírito, então, por essa razão, eu não acredito que tu pode fazer com um animal que tu bem entender e que isso também não seria tão prejudicial quanto qualquer outras coisas, né? Isso daí, pra mim, se estende até a natureza, entendeu? Pra mim, óbvio que isso entra tudo na mesma concepção de ser antimaterialista, sabe? Uma pessoa que essencialmente é antimaterialista, que ela não acredita que a vida é só aqui e agora, ela tem que ter essa concepção acerca dos seres vivos, entendeu? Independentemente de qual natureza eles estejam, na minha opinião. Só que daí, isso daí, é óbvio que isso daí toca em vários e vários pontos, sabe? Então, em primeiro lugar, eu sou irredutível, né? Aí eu repetindo um termo que é uma palavra interessante, né? Eu sou irredutível quanto, assim, a tortura e abuso de animais em espetáculos públicos, entendeu? Então isso daí é óbvio que eu não compactuo, sabe? Seja touradas e tudo mais. Cara, não me importa se é cultural, se tá fazendo há 100 anos, 200 anos, foda-se, entendeu? Pra mim isso é uma bosta, sabe? Aí quando você fala, assim, por exemplo, assim, de ambiente psicozoológico, abre uma questão muito grande, eu vou ter que destrinchar todas elas, olha. Eu entendo que é possível existir maneiras adequadas de manter animais em cativeiro, sobretudo quando já existem espécies de animais que estão ameaçadas de extinção por causa muitas vezes por causa da ação humana. Então existem algumas espécies de animais que hoje em dia, por exemplo, existe mais em cativeiro do que solto, porque a humanidade fez merda antes. Então, tipo assim, a minha crítica à cultura de enjalar animais, que eu vou fazer a seguir, não engloba essas pessoas que eu entendo que têm um caráter de preservação de espécies que já foram prejudicadas pelo que a humanidade fez nos últimos 200 anos, digamos assim, sabe? Então,
Não são essas pessoas que eu tô reclamando. Mas é óbvio que o zoológico daquela versão mais assim tosca, sabe? Das jaulas pequenas e os animais sendo maltratados e tudo mais. Esse aspecto horroroso, asqueroso, eu também condeno, entendeu? Então, mas é que existe hoje em dia, devido a séculos de má gestão ambiental do ser humano, sabe? Hoje em dia eu entendo que há esses famosos, geralmente as pessoas até mudam esse termo de zoológico para abrigo silvestre e tudo mais, porque são pessoas daí que tentam preservar o restante de uma espécie de uma maneira mais assim, enfim, mais humana, eu diria, entendeu? Mais humana, tratar os animais com maior dignidade, sabe? E fazer com que a espécie continue existindo, sabe? Então eu entendo esse lado, eu acho muito bacana. Inclusive também de modo geral, pesquisadores da vida selvagem, sabe? Gente assim que viaja para lugares do mundo para ficar meses ou anos convivendo com certos animais para monitorar e falar a respeito de como que eles vivem, como é que é a sociedade deles, enfim, observar e como fazer, né? Biólogos e tudo mais, tanto a vida marinha quanto a vida terrestre, pássaros, tanto faz. Eu acho também muito interessante, eu acho muito fascinante. Para mim isso realmente assim, é uma contribuição para a sociedade, uma contribuição para a espécie humana, algo que não é uma ilusão, entendeu? Porque eu acredito que o conhecimento não é uma ilusão, eu acredito sim que parte da nossa existência também tem a ver com esse negócio do ser humano querer compreender, codificar o raciocínio e propagar adiante, sabe? Então qualquer pessoa que perpetua conhecimento, né, e existe conhecimento variado, né, mas compartilhando informações a respeito da vida que existe na Terra, eu acho isso daí com certeza algo real e tudo mais. Então, eu acho isso muito bacana, muito interessante, muito legal, né? Então, tortura com animais de modo geral eu não compactuo, não acho um bagulho interessante, né? E culturas tem a ver com isso. Só que daí então nós vamos chegar até uma pauta que essa aqui obrigatoriamente eu vou ter que me estender ainda mais sobre ela, porque é uma pauta assim que engloba várias questões, né, que é o consumo de carne. Daí tem a ver com, entra em várias questões como vegetarianismo e veganismo, só que eu ainda por cima entro com um outro lado que tem a ver com o consumo de carne para questões religiosas, o consumo de carne para rituais, o consumo de carne até falando assim do ponto de vista espiritual da parada. Então, olha, mais uma vez, isso aqui vai ser um... Vou tentar falar sobre vários assuntos ao mesmo tempo e tudo mais, né? Então, primeiro ponto, obviamente também que o que eu falei de tortura se estende para essa questão aqui, entendeu? Então, é óbvio que eu já tenho noção de como que funciona as grandes indústrias da agropecuária, sabe? Quem produz muita carne, é óbvio que a maneira que esses animais são criados e vivem é horrível, é equivalente à tortura que eu descrevi antes, sabe? Discutivelmente pior, e é óbvio que isso é uma bosta, sabe? Isso me lembra que tem um comentário que um cara fez assim, né, num corte de podcast que eu vi, que é um sujeito assim que ele vai em vários podcasts e ele fala sobre coisas do espaço geralmente e tudo mais, né? Mas ele fez um comentário assim que estava falando sobre essa questão de animais e questão de o animal viver bem ou viver mal, e ele solta o comentário, sabe, mas qual a diferença de um frango que viveu feliz e um frango que viveu triste, sabe? E tipo, esse é um exemplo de um comentário bem materialista, entendeu? Se a pessoa realmente está dizendo que para ela é indiferente se um outro ser vivo no planeta Terra teve a vida dele aqui de uma maneira absurdamente torturante até o dia da morte, ou viveu de uma vida não torturante até o dia da morte, ele é super materialista, ele acha que isso é significante, enfim, tudo mais. Então, eu não sendo materialista, eu não tenho como dizer para vocês que está tudo bem. Eu não acho que isso está tudo bem, sabe? Então, eu entendo sim essa crítica que vem muito do pessoal vegano, mas eu não acredito que necessariamente tem que ser só do pessoal vegano. Eu não sou uma pessoa vegana e eu vou falar um pouco mais sobre isso também, né? Mas eu acredito que qualquer ser humano com consciência, sabe, deveria refletir que tratar os animais dessa forma não é, tipo, humano, entendeu? Não é uma espécie que é capaz de fazer isso com seres vivos, ainda não tá numa etapa que ela pode dar a lição de moral para ninguém, sabe? Então temos que transcender certas pautas para a gente continuar indo rumo a essa tal evolução, né? Só que daí isso inevitavelmente toca nessa questão assim, de veganismo e vegetarianismo, sabe? Então só para deixar bem claro, eu não sou vegetariano, eu não sou vegano, mas meus mensagens não são contra essas pautas, entendeu? Tanto é que
quase 170 programas, não, 162 que deve ser, né? Mais de 160 programas, e eu ainda nunca tinha entrado especificamente, então não é um discurso contra essas coisas também, sabe? Não é tipo assim, não sejam veganos, não sejam vegetarianos, sabe? Inclusive porque eu sei que tem todo um lado assim de espiritual, um debate todo a respeito do que seria comer carne de outros seres vivos e comer carne de animais mortos e tudo mais. Então, tem todo esse conceito que eu não estou banalizando, eu não estou dizendo que é tosco, eu não estou dizendo que é estúpido, pelo contrário, eu acho legítimo, eu acho válido, sabe? Mas é um debate que está se tendo. Só que alguns argumentos que as pessoas falam é que, tipo, se tu vai comer carne, tu não pode achar ruim essas coisas que eu acabei de falar. Tipo, claro que pode achar ruim, entendeu? Até porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, entendeu? A espécie humana sempre comeu carne, tipo, isso aqui, mais uma vez, não é um argumento contra veganismo e contra vegetarianismo. É só um raciocínio que eu quero chegar até um final com o que eu vou desenvolver aqui. Entendeu? A espécie humana sempre comeu carne. A diferença é que a espécie humana nunca comeu carne de seres torturados nessas condições que nós estamos passando hoje em dia, entendeu? E é isso que, para mim, eu não compactuo, e se eu pudesse, entendeu? Eu compactuaria menos ainda, entendeu? Se fosse mais possível, mais acessível, mas daí envolve realmente uma reestruturação parte do nosso Estado, sabe? Que daí eu vou ter que fazer meio que uma crítica política, não é que tem gente que defende, não, mas para fazer comida para o Brasil inteiro tem que ter esse tipo de situação. Cara, não tem que ter esse tipo de criação de animal maluca que os caras têm. Até porque essa criação de animal maluca que acontece aqui no Brasil, e não só no Brasil, mas no Brasil, tipo, quando você fala dessa crítica, tem que falar muito do nosso país, porque o nosso país é um grande exportador, sabe, de carne. A gente produz muita carne bovina, suína, e de galinhas também, sabe? A gente tem grandes marcas, grandes empresas que fazem muita grana no troco de carne, sabe? Então, essa é a questão. Só que e o Brasil ainda é um país que não acabou com a fome. Então, não é. Tipo assim, esse argumento é muito baixo, muito desonesto ou muito ingênuo. Se os caras estão falando que, olha, para alimentar o mundo inteiro a gente tem que ter esse tipo de coisa. Porque é que a gente não está alimentando o mundo inteiro. Então, isso daí, essa maneira de criar esses animais não é visando em alimentar as pessoas, é visando o lucro da empresa. Tanto é que o Brasil constantemente desperdiça carne. Tipo assim, porque produz mais carne do que a população brasileira é capaz de comprar, porque os preços não é tipo tão acessível assim, entendeu? Muitas dessas carnes são vendidas, outras ficam, e muita da carne que é produzida aqui no Brasil não acaba nem sendo consumida, porque não é uma coisa fácil de comprar, então, tipo assim, olha que bosta, tá ligado? Não é como se, tipo, se o Brasil estivesse doando esse monte de carne, todo mundo no Brasil tava sempre comendo um monte de carne, aí os caras podiam vir com esse discurso dizendo, não, gente, a gente é obrigado a fazer essa produção absurda, manter um monte de animal, sabe, enjaulado e fazer eles morrer ainda antes de virar adulto, sabe? Porque é o único jeito de conseguir alimentar o mundo, sendo que o mundo não tá sendo alimentado. Uma parte do mundo ainda passa fome, inclusive uma parte do Brasil ainda passa fome, tá ligado? Então, isso daí nunca acreditem nesse papo de que os caras têm que fazer assim porque necessita para ajudar a pessoa. Não, cara, é só questão de dinheiro, eles fizeram a matemática do que eles podem fazer, sabe? E eu, além disso, desse lado racional, político, que eu já fiz a minha questão de defender, de por que não faz sentido dizer que só vegano pode lutar contra isso, toda a sociedade pode lutar contra isso, porque, cara, também rola aquela coisa de monopólio faz muito tempo, sabe? Quando tu faz esse tipo de coisa, tu impede muito de existir uma concorrência real entre produtores menores, tá ligado? Enquanto tu consegue fazer essa produção de carne absurda, tu valoriza muito menos aquela carne, tu valoriza muito menos aquele corte, tu valoriza muito menos aquela vida, sabe? Em compensação ao cara que teve que criar um animal, que teve que cuidar do animal, e depois o animal foi morto, sabe? E ia se transformar em consumo. Então, tu cria vários problemas, sabe? Tu cria esse problema real de que há um monte de carne sendo jogado fora, tu cria esse mercado injusto, que já no Brasil, quando se fala do mercado assim, agrário e agropecuário, isso já está acontecendo já faz séculos, tá ligado? Literalmente faz séculos. Os primeiros grandes donos de terra do Brasil, sabe, já criaram essa dinâmica que foi sendo perpetuada por todos os grandes fazendeiros já faz séculos. Então, é um país que se vende como um país da agricultura, mas o agricultor real, o cara que gostaria de poder estar fazendo dinheiro criando essas coisas, criando animal e tudo mais, não tem como competir com essa estratégia absurda, sabe? E tem a terceira parte, que daí é a minha especificamente, é a parte materialista da questão, sabe? Tipo, antimaterialista da questão.
Eu entendo o raciocínio vegetariano e eu entendo o raciocínio vegano que condena o consumo de carne, sabe? Sobre várias questões, sabe? E tem, inclusive, doutrinas espirituais, sabe? Várias pessoas de religiões variadas não comem carnes variadas, né? Por várias questões, entendeu? A carne de porco é uma das menos, tipo assim, praticamente todas as religiões do mundo eu acho que tem algum problema com a carne de porco, outras também problematizam a carne vermelha, outros até a carne de frango, outros até a carne de peixe, sabe? Então tem vários e vários níveis diferentes e tudo mais. Então eu entendo essas doutrinas e eu respeito elas, essa autonomia delas. Só que agora também, trazendo aí um outro ponto de vista ainda assim, olha, eu sou uma pessoa que eu levo em consideração, eu sou uma pessoa inclusiva no jeito mais real da palavra, sabe? Os meus raciocínios incluem pautas, incluem exemplos, incluem cenários, entendeu? Eu nunca deixo de trazer alguma coisa para aquele assunto se eu sei que tem a ver com aquele assunto, sabe? Porque daí eu não estaria sendo inclusivo de verdade. Então eu sei que também ainda tem uma mentalidade que, tipo, ancestral, xamânica, que nunca viu problema nenhum em consumir carne, em se relacionar com o sangue, sabe? Essa tradição, tipo assim, e pra mim é muito diferente, sabe? Pra mim é muito diferente o ser humano que se alimentava de um animal numa situação de que ele era o caçador, para um ser humano que tá comendo um animal que foi torturado. Porque eu não sou materialista, tá ligado? Então, na minha opinião, é outra experiência. Então, eu acredito sim que tem como o ser humano comer carne, e não que cada um de nós teríamos que matar a nossa própria carne. Nem é isso que eu tô sugerindo. Só que agora, mesmo assim, só pelo fato de, entre um ponto e o outro, sabe? Eu gostaria de ser o ponto do meio, sabe? Eu não sei se eu seria um caçador, não sei se eu pegaria o gosto por caçar a própria carne que eu vou me alimentar, mas é que hoje em dia, né, por várias questões compreensíveis, não seria necessário alguém ser um caçador, né? Inclusive é outro debate que eu não estou disposto a entrar nesse momento sobre essa história de caça, porque também entra várias questões diferentes que eu não vou, né, não vai ser nesse momento que eu vou destrinchá-las. Então, né, eu não sei se eu seria um caçador hoje em dia no presente momento, mas é que tá. A espécie humana historicamente comeu carne, várias pessoas comiam carne, se alimentavam de carne. E eu, não, do ponto de vista espiritual, tá ligado? Eu não posso dizer que eu considero só danoso. Eu entendo a lógica de que é carne de animais mortos e tudo mais, só que, olha, eu não tenho essa problematização com a própria carne, eu não tenho essa problematização com o próprio sangue, e eu não tenho como dizer pra vocês assim que, eu não posso fazer 2 pesos, 2 medidas. Olha, eu posso fazer assim, tá ligado? Eu posso considerar, digamos assim, rituais antropofágicos que já aconteceram, sabe? Que era o consumo, né? Existem tribos, inclusive até aqui no Brasil, que comiam carne de adversários de guerra, sabe? Canibalismo e tudo mais. Não era só aqui no Brasil, mas não era um negócio que acontecia em qualquer lugar do mundo toda hora. Mas acontecia, tipo, e não por uma questão assim de passar fome, era uma questão ritualística, tá ligado? Era uma questão assim de uma celebração, e parte da celebração envolvia comer um adversário que foi capturado numa questão de batalha, entendeu? Então, eu sou capaz de condenar essas coisas, né, sem ter problema de estar cometendo relativismo cultural. Eu tô falando aqui, pra mim, em 2022 eu não compactuo com esse tipo de coisa, posso falar, né, sem problema nenhum, e eu posso dizer que tem vários outros animais que eu não gostaria de me alimentar. Eu não gostaria de me alimentar de carne de cachorro, e eu não tenho problema de fazer essa distinção, sabe? Porque, né, tá no meu consciente, tá no meu imaginário, eu ter essa referência de carnes que eu me alimentaria e carnes que eu não me alimentaria, e deu, sabe? Eu posso ter essa distinção na minha cabeça, sabe? Então, é por isso que eu no presente momento, eu não me identifico como vegetariano, não me identifico como vegano. Poderia tornar-me, sabe? Posso vir a tornar-me algum dia. No presente momento, eu não sinto necessidade, não tenho essa ambição, digamos assim. Entendo quem está nessa luta, entendo quem está nessa busca e acredito que eles têm bons motivos para estar participando por ela. Só que agora, mesmo ainda assim, eu tendo a intenção de comer carne, eu não quero que role essa maneira que acontece hoje em dia de torturar esses animais durante a curta vida que eles têm na Terra, e na minha opinião faz diferença sim, entendeu? Eu prefiro estar comendo a carne de um animal que teve uma vida digna e depois morreu, e eu tô comendo a carne dele, faria diferença para o que eu tô comendo, faria diferença para minha cabeça, para minha consciência, faria toda a diferença, tá ligado? Para mim, eu não vejo contradição, sabe? Não é porque eu quero comer carne de um animal morto que eu tenho que dizer que eu sou a favor da exploração do aquele ser enquanto ele ainda tá vivo, sabe? E o jeito que ele ser tratado, tá tudo bem. Eu não vejo pra mim não tem problema nenhum, sabe? Em querer as duas coisas, sabe? E só pra falar sobre a questão do lado espiritual, então esse lance daí, sabe, que eu já falei.
Vocês sabem que eu já frequentei cultos de matriz africana, né? Umbanda, Quimbanda, Nação e tudo mais. Então, eu já participei de rituais que contam com sacrifícios de animais, sabe? E eu não... Depois de tudo isso que eu falei aqui, é óbvio que eu vou dizer pra vocês também que tá tudo bem um animal ser sacrificado no ritual. Eu entendo que tem gente que não gosta, tem gente que problematiza, tem gente que polemiza, mas, em primeiro lugar, é um bagulho assim... Eu entendo que é sensível, tá ligado? Eu não tô dizendo que não é sensível, mas, em primeiro lugar, eu acho que é mais coisa que tem... Se qualquer mudança fosse acontecer, tinha que vir dentro da comunidade, entendeu? Nunca seria as pessoas de fora da religião tomando decisões por ela e tudo mais. Eu entendo que devem dizer, Renan, mas como é que tu quer mudar coisa no cristianismo? Olha, eu entendo que são... Mas, né, a diferença é que, tipo assim, para uma sociedade exigir que fosse proibido o sacrifício de animal dentro de uma terreira, a sociedade tinha que proibir as coisas que acontecem dentro dessas indústrias de carne, entendeu? Aí sim nós poderíamos falar. Quando eu tô falando que eu não quero que role, assim, homofobia dentro da igreja, nós já temos um Estado que não deixa as pessoas serem homofóbicas deliberadamente. E quando eu tô falando de homofobia, gente, não é, o cara foi interpretado errado. Não, tô falando que na igreja pregava agressivamente, e talvez ainda em algumas igrejas do Brasil ainda pregue agressivamente que ser homossexual é errado, sabe? Falando com essas letras em voz alta, e tipo, não é uma hipótese, não é que nem eu tô fazendo aqui que eu tô criando um cenário. Gente que realmente prega em voz alta, dizendo que Deus não quer e tudo mais. Então, isso daí é bem diferente, tá ligado? Então, esse tipo de coisa eu me manifesto contra, assim. Só que agora, se a pessoa quer dizer que não é para permitir que uma religião faça sacrifício de um animal num culto de religião, né? E aqui no Brasil atingiria principalmente as religiões de matriz africana e tudo mais, né? A pessoa, antes dela levantar essa bandeira, ela tem que levantar essa bandeira para a sociedade, tá ligado? Não faz sentido ela querer problematizar só o culto, porque daí se converte naquilo de intolerância religiosa, tá ligado? A pessoa tá tipo assim, pô, tu tá tão acostumado a ver todo mundo comer carne, tudo quanto é lugar que tu vai, só que agora pra ti no culto tá errado, sabe? E eu entendo que é aquela coisa que as pessoas podem levar pro lado da tortura, da maldade, mas olha só, dos cultos que eu participei, eu posso falar como é que foi a experiência, tá ligado? Nunca vi nenhum animal sendo torturado dentro de uma terreira, sabe? Eu acho que ver na minha frente mesmo, eu só vi só aves, né, sendo mortas e tudo mais. Só que agora eu sei que tem outros rituais que matam outros animais, né, que é chamado de quatro pé, por exemplo, que pode ser morto bodes, pode ser morto até... não sei se touro chega a ser morto, touro ou boi, mas acho que sim, dependendo de rituais mais específicos, sabe? E essa coisa toda. Então, assim, olha, dos rituais que eu participei, eu nunca vi nenhum animal sendo torturado. Ele era executado, sim, ele era morto, sim, entendeu? Mas isso daí acontece com vários outros animais fora de um culto, sabe? Isso acontece diariamente em vários abatedouros do Brasil. Então não faz sentido a pessoa se descabelar especificamente por uma consagração religiosa, sabe? Que eu nem entrei tanto na metodologia, no que tá acontecendo lá, porque que tá... eu participava, eu perguntava, eu queria saber e tudo mais, só que a religião de matriz africana, ela é de vivência, ela é de culto, ela é de oralidade, tá ligado? Não tem uma bíblia explicando esses rituais. Só que agora, quem vai ter esse debate, se precisa, se não precisa, se é importante, se não é importante, são as próprias religiões, é o pessoal dentro da comunidade, entendeu? São os pais de santo, as mães de santo, os filhos de santo, as pessoas de dentro da religião que tem que ter essas conversas, sabe? Não as pessoas de fora, que para começar não compartilham das crenças, não acreditam talvez no que está acontecendo lá, que vão ficar problematizando e querendo dizer que um culto não precisa de morte, não precisa de sacrifício, não precisa de sangue. Como eu falei, olha, eu não tenho no presente momento, eu não tenho como demonizar a carne e eu não tenho como demonizar o sangue, entendeu? E eu sei que essas afirmações podem ser meio polêmicas, mas fazer o quê? Nesses programas que eu estou indo mais fundo na minha própria concepção de realidade, é normal que eu vá criando dê motivos para as pessoas romper com o que elas acreditam em diferença minha e tá tudo bem, tá ligado? Vocês podem compartilhar parte das minhas crenças e outras crenças vocês divergir. Vocês podem estar dizendo, Renan, eu tava concordando com tudo, eu tento chegar nesse momento aqui, eu não concordo mais. E eu vou respeitar totalmente a autonomia tua e eu não acho que tu tá errado por pensar diferente de mim. Só que agora, sendo honesto, falando aquilo que eu vi, o que eu senti, o que eu aprendi, o que eu escutei e o que eu refleti, eu não tenho como no presente momento dizer para vocês assim, ó, pessoas que não consomem carne estão fazendo uma decisão melhor para o seu próprio espiritual
e pessoas que consomem carne estão fazendo algo pior, sabe? Justamente porque eu tive essa vivência e eu sei que ela não é única minha, não é exclusiva minha, e eu já vi em outros lugares e outras sociedades, tá ligado? Então, né, de um ponto de vista espiritual também, tá ligado? Como alguém que não é materialista, eu tenho as minhas razões para ainda achar que consumir carne, né, e tudo mais. E quando eu digo sangue, que geralmente quando tu consome carne também pode ter sangue, né? Mas aqui nos cultos de matriz africana o sangue ainda tá fresco, digamos assim, né? Compreensivelmente. E também tem aquela coisa que a carne que foi, tipo, os animais que foram sacrificados sempre se convertem em alimentos, sabe? E não que não possa ter gente que faz coisas erradas, gente que vai falar, mas eu já vi um animal morto que foi feito isso e aquilo. Olha, eu não tô dizendo que não tem pessoas mal intencionadas, até mesmo dentro de cultos de matriz africana. Isso daí é uma coisa da espécie humana, sabe? Eu entendo, só que o ponto é que não é o culto que está exigindo aquilo, tá ligado? Não é o culto de matriz africana que exigiu essa pessoa tomar essas decisões, sabe? O que dos rituais que eu participei, depois que o animal era sacrificado e era terminado aquela etapa do ritual, os animais eles eram depenados, eles eram, né, limpos, né, tiradas as coisas de dentro deles, eles eram preparados e os filhos de santo comiam, sabe? Então não é desperdiçar comida, desperdiçar uma vida. É o mesmo processo que, tipo, imagino que isso já acontece há milhares de anos, tá ligado? Diferente, deve ter mudado sim, mas realmente imagino que é uma tradição milenar. Imagino que há milhares de anos atrás algo parecido com isso acontecia, sabe? Realmente, exatamente assim, entendeu? O culto matava um animal, utilizavam o sangue, utilizavam o corpo, depenavam, cozinhavam, as pessoas se alimentavam. Realmente acho que isso deu um processo milenar, sabe? Quem não quiser compactuar, quem acha que é errado, é um direito da pessoa também, tá ligado? Só que eu já tive essa vivência, eu tive esse lugar e eu não posso me dizer pra vocês que eu me senti fazendo parte de algo errado, que eu senti que eu tava fazendo algo contra o divino, contra o sagrado, contra Deus. Pelo contrário, entendeu? Mas, né, essa é a minha concepção nesse momento, entendeu? Eu não sou uma pessoa que considera a carne e o sangue contraditório com o divino, contraditório com a conexão espiritual legítima, digamos assim. Bem, acho que agora eu posso prosseguir para outras pautas relacionadas a esse assunto de materialismo, né? E um dos assuntos que, assim, eu já mencionei em alguns programas sem contexto, mas agora eu vou ter que voltar a falar sobre eles, e agora pelo menos deixando ainda mais claro que uma razão para eu ir contra esse tipo de raciocínio é justamente por eu ser uma pessoa antimaterialista e tudo mais, mas aqui não adianta, sabe? Meses passam e continuam ainda rolando aquelas, tipo, as pessoas vendendo alguns conceitos assim que eu não acredito, eu não acho que vai acontecer, e eu acho que realmente subestimo muito a realidade, subestimo muito a raça humana, mas é aquele papo assim de forma simples que dá pra definir como singularidade. Não sei se tem singularidade quântica ou singularidade da tecnologia artificial, sabe? Mas aquela ideia de que a humanidade vai ser controlada pelas máquinas, as máquinas vão. O algoritmo vai ter mais sabedoria do que nós, vai gerir nossas vidas, enfim. Esse tipo de coisa, assim, né? Que tem gente que tem medo, que fala que vai acontecer, que a humanidade vai ser tipo assim, vai parar no metaverso, vai ter gente que vai querer saber mais, assim, vai querer viver o mundo da ficção e não o mundo da realidade, entendeu? Então, basicamente, justamente por eu não ser uma pessoa materialista, eu não ambiciono nem um pouco por isso, tipo, no presente momento eu já sou muito consciente sobre essas questões e eu não sou o tipo de pessoa que tem qualquer vontade de trocar a realidade e não sou o tipo de pessoa que acredita que simulações possam equiparar a realidade, justamente por eu saber o quão mais avançado o cérebro humano é do que várias dessas pessoas fazem parecer, entendeu? Não existe, tipo, eu já vi até neurocientista defendendo que nenhum computador, por mais poderoso que a humanidade já tenha criado, chega perto do funcionamento cerebral, porque o cérebro humano funciona em várias questões, em várias etapas, sabe? Que a gente sequer sabe como programar esse tipo de coisa, sabe? O cérebro humano conduz e entra em certas atividades que nós sequer entendemos exatamente como que elas acontecem, por que que elas acontecem, sabe? Então, é muito diferente, tipo, o computador humano não chega nem perto de um cérebro humano, sabe? Não é nem comparável mesmo, entendeu? Enfim, e eu, mais uma vez, aquela coisa que eu sei que eu não sou o único, tá ligado? Eu realmente acho que tem muitas pessoas que já são conscientes sobre o que são, sabe, tipo, aparelhos eletrônicos, sobre várias das coisas que eu comento naqueles programas que eu tô analisando na série psicadélica, sabe? As frequências que são emitidas por esses aparelhos e tudo mais, o quanto de tempo tu pode ou não pode gastar,
sabe? Diferentes tipos de conteúdo que tu pode ou que tu não pode consumir e tudo mais, sabe? Já tem um monte de gente nesse presente momento consciente sobre essas questões que não quer que a vida digital, virtual, se sobreponha à vida real nesse exato momento. Então, assim, ó, talvez uma parte da humanidade seja confundido o suficiente a ponto de negligenciar a vida deles, assim, e tudo mais, sabe? É o cúmulo da materialização, sabe? É a pessoa ser tão materialista que ela deixa de cuidar da própria matéria para ser condicionada a viver uma ilusão. Pera aí que meu gato tá miando aqui. Eu vou só abrir a janela para ele dar uma volta na rua. Vai lá. Enfim, né? Voltando. Então, materialismo, enfim. Tem essas pessoas que têm que falam, sabe? Tipo, é gente que é uma das maneiras que as pessoas gostam de parecer inteligentes, sabe? Tanto gente que é relacionada a áreas assim da tecnologia de modo geral, ou também pessoas assim que simplesmente são entusiastas desses gêneros, sabe? Entusiastas desses assuntos que eles gostam de falar como se, não, já eras, agora a humanidade já foi assimilada, tipo, talvez algumas dessas pessoas, elas sejam tão assim, elas sim já estão tão assimiladas, elas já são, tipo assim, completamente dependentes e elas nem têm consciência, ou no caso, elas têm consciência, mas elas não lutam nem um pouco, elas não fazem, tipo assim, eu vou ficar aqui 3, 4 horas fazendo uma coisa que eu não quero, com um aparelho eletrônico, mas ainda assim eu vou ficar aqui. Isso aqui tá me drenando, isso aqui tá me sugando, isso aqui não dá nenhuma satisfação, me dá vários gatilhos, assim, que me incomodam, mas ainda assim eu não solto essa porcaria, sabe? Talvez tem gente que é tão inserido nisso que eles ainda pensam que eles querem mais de coisas que vão fazer mal pra eles, sabe? Então, assim, realmente talvez tenha uma parcela da população que será tão iludida a esse ponto. Talvez tenha assim, uma minoria das pessoas que realmente vão adorar o metaverso e vão, tipo, por que eu vou querer viver a vida real se eu posso ficar vivendo esse mundo fictício aqui? Talvez tenha essas pessoas. Assim como já tem seres humanos hoje em dia que fazem esse tipo de troca por outras razões, sabe? Tem várias coisas assim, seja jogando, ou seja comendo, ou seja se drogando, enfim, tem várias pessoas que já escolhem, não quero participar da realidade e ficar num loop de vício, sabe? Então já pode, quando surgiu o metaverso, surgiu essas novas formas de tecnologia do futuro, só tem pessoas que se sujeitam a isso, que nem já tem gente que se sujeita a outras coisas hoje em dia, sabe? Mas eu não acho que é o todo, eu não acho que a raça humana, eu não acho que a espécie humana tá condenada, sabe? Eu não tenho, nesse presente momento, eu não tenho medo que o mundo inteiro vai ser assim, assimilado e controlado e vai seguir normas, sabe? Justamente porque eu já tenho, né? O tempo foi passando, eu fui observando outras pessoas, eu fui vendo outras formas de ver o mundo e eu também fui ressignificando essas coisas pra dentro de mim. Então eu confesso que pra vocês, no presente momento, não é algo que eu tenho medo, sabe? Eu não acho que esse tipo de coisa aconteceria. Realmente acho que uma boa parcela da população já tá, tipo, você já tá se ligando o quanto que a tecnologia é só uma ferramenta e não é a tua dona, digamos assim, sabe? Mas tem umas outras pessoas ainda que ainda não enxergaram isso e talvez, como eles estão muito inseridos nisso, eles acham que o mundo inteiro é que nem eles, completamente dependente, completamente alienado, sabe? Mas se eu já tô buscando um processo de desalienização minha nesse momento, eu não vejo por que isso mudaria, sabe? Eu acho que né, eu e várias outras pessoas no mundo já temos uma vontade e uma noção de distanciamento emocional muito grande com a internet e ferramentas tecnológicas, né? E quando é que elas estão sendo utilizadas de maneira boa ou ruim na nossa vida. Indo adiante, também eu andei vendo assim como outras pessoas estão levando, tipo, imagens que estão sendo geradas por aquele James Webb, sabe? E comentários relacionados assim ao espaço sideral nesse último tempo. E daí, ouvindo outras pessoas falando sobre essas coisas, eu ouço como realmente, assim, a minha visão cosmológica destoa demais do que a maioria das pessoas enxergam, sabe? Até porque eu só sei de alguns comentários, sabe? Tipo, vi um cara estava sendo perguntado, assim, sobre essa ideia. O que é de mais interessante o James Webb pode fotografar, porque até agora as imagens que eu já expliquei que não são necessariamente fotografadas, mas algumas das imagens que ele gerou para as pessoas, assim e tal, muita gente, né, continua naquela ideia de que, mas isso não tem nada demais, não tem nada diferente, não tem nada especial, né? E o cara defendeu que ele vai ficar vivo ainda durante mais 20 anos, gerando essas imagens, e ele pode gerar imagens muito distantes, né? Mais distantes do que as outras câmeras que já foram colocadas para fazer essa função dele. E daí o cara falou, quem sabe a gente pode captar em algum planeta distante daqui indício de que lá tem vida, né? Daí até nem falou necessariamente vida do ponto de vista assim, mais sensacionalista, mas, né,
plantas e tudo mais, porque se tiver planta, é questão de que pode ter existido ou vir a existir outras formas de vida nesse lugar, né? E tem gente que fala ainda que essas coisas, assim, tipo, se seriam, tipo, como se isso fosse abalar as estruturas das religiões, sabe? Ia mudar muita coisa. Honestamente, eu não tenho nem esse tipo de visão, tipo, eu não acho que se houvesse comprovação de existência de vida num planeta distante daqui, ia abalar concepções assim de muitas pessoas a respeito da realidade, sabe? Em primeiro lugar, quase todo mundo, tipo, já refletiu sobre a ideia de ter vida fora de outros planetas, e se tivesse uma comprovação, eu não acho que as pessoas, assim, né, tem gente que acha que, por que que isso anularia Deus? E quando eu digo Deus, até o Deus mais básico, sabe? O Deus mais cristão, simplesmente comprovaria de que processos similares ao nosso pode estar acontecendo em outros lugares do mundo, né? Então, né? E quando eu digo similares, não necessariamente seres humanos, sabe? Mas uma vida ali está se formando, tipo assim, árvores que. Oxigênio, coisas que teoricamente são parecidas com a nossa, tá ligado? Então, eu não vejo como esse tipo de coisa realmente seria uma grande mudança, sabe? Então, olha, eu acho, de um ponto de vista assim, bem pequeno, sabe? Eu acho interessante exploração espacial do ponto de vista assim, das coisas que podem ser observadas, né? Mas num programa que eu falei mais aprofundadamente sobre essas questões, eu já disse que eu acredito que nós enxergando o espaço sideral do jeito que a gente enxerga ele hoje em dia, é nós observando com nossos olhos físicos, né? Nossos olhos de seres humanos, aquilo que a gente já teve acesso ao longo da história da humanidade, sabia? E tem algumas coisas assim que até eu já refleti sobre esse tipo de coisa, já falei em outras ocasiões, então não sei se eu vou ficar me repetindo aqui, porque realmente é um tema tão que faz pouco tempo que eu tive que falar sobre isso, sabe? Mas outras frases assim que eu vejo gente falando sobre essas coisas assim que é tipo dizendo que hoje em dia a gente compreende que o universo é muito maior, que a Terra é muito pequena e por isso é indicativo de que a gente é insignificante, sabe? Os caras ficam citando vários assim pensadores, principalmente assim, pessoal relacionado à pesquisa astronômica, sabe? Seja Carl Sagan, Neil deGrasse Tyson, sabe? Com frases como o universo não sabe que tu existe, o universo não liga pra ti, sabe? Fazendo aquele comparativo de que a Terra é muito pequenininha em relação ao todo o universo, então. Mas eu também não vejo como uma coisa é anula a outra, tá ligado? Tipo assim, independentemente de quão gigantesco o universo seja, nós ainda somos uma forma de vida consciente, reflexiva, inclusive capaz de observar o próprio universo e através de muito debate, muita reflexão, no meu caso, né, chegar à conclusão de que nós somos tipo, isso que a gente chama como universo é o gigantíssimo ser também, sabe? Que a gente chama de Deus, e o planeta Terra também é aquilo que a gente chama de Deus, entendeu? Então, eu não tenho noção, eu não consigo entender no que as pessoas, tipo, qual a visão limitada de espiritualidade, sabe? Qual a cosmologia limitada que as pessoas que se dizem ateias ou agnósticas têm para elas acreditarem que o ser humano estar observando o espaço sideral fará com que a nossa vida perca o significado, perca a importância, e como eu já falei isso algumas vezes, olha, isso não tem nada a ver com eu achar que o ser humano é o centro do universo, é entender a tua obrigação enquanto indivíduo, sabe? É tipo assim, entender. O universo existe há bilhões de anos e nesse momento específico daquilo que nós definimos como tempo, existe eu, existe tu, sabe? Isso daí é o sinal do universo, o universo falando que ele se importa contigo, sabe? Pelo fato de que tu tá vivendo, tu tá consciente, tu tá inserido nessa realidade, nesse presente momento. Tu não necessariamente precisava estar aqui, mas agora tu tá, entendeu? Esse milagre da vida, isso daí pra mim já prova todo o sobrenatural, todo o espiritual por si só, sabe? E tu tá observando e descobrir, a Terra não é o centro do universo, eu não sou o centro do universo, o que é esse grande universo, o que é o centro disso tudo, qual é o começo, qual é o fim, entendeu? Tu ter essa indagação, eu não vejo como isso tá anulando a experiência espiritual, que na minha opinião é essa jornada terrena, sabe? Então, eu realmente não consigo compreender muito assim, algumas das coisas que essas pessoas falam, sabe? Né? De quando eles tentam assim dizer que esses avanços relacionados à exploração espacial e coisas do tipo destroem a espiritualidade, talvez porque eles tenham uma visão muito cristã ainda, sabe? São pessoas que elas não têm muita noção de como é a espiritualidade em vários exemplos,
elas têm uma visão para eles, quando eles pensam em Deus, eles pensam na figura do cristianismo ainda, então eles acham que qualquer coisa que não está nos moldes da Bíblia, digamos assim, já quer dizer automaticamente que não existe Deus, não existe mundo espiritual, não existe nada além do mundo físico e material, sabe? Então, né? E é aquela coisa que eu já falei pra vocês, que ainda assim, sempre menciono, tipo, tem gente que fica maravilhado com a ideia de fazer base na Lua e daqui a pouco missão pra Marte. Eu já falei pra vocês que eu, num presente momento, estou apostando que isso não vai acontecer, entendeu? Minha opinião é, nunca vai acontecer realmente uma espécie de colonização. E eu vou até definir o que eu tô dizendo com colonização, sabe? Em Marte, sabe? Nunca vai acontecer de ter, assim, sei lá, 200 seres humanos ao mesmo tempo, sabe? Nem mais do que isso, claro. Então, é isso que eu tô dizendo, sabe? Talvez em algum momento da história as pessoas pisem em Marte, mas eu não acredito que o ser humano conseguiria fazer as coisas que os caras estão falando como se fosse acontecer, sabe? Que vai, enfim, que vai ter bases espaciais entre a Lua, Marte e a Terra, e nós vamos criar uma atmosfera artificial, e que é possível viver lá. Eu vejo gente falando essas coisas assim que mas como é que vai ser a questão da atmosfera? Como é que vai ser a questão do organismo? Os caras tiram umas respostas da bunda. E por que eu tô falando que tiram a resposta da bunda? Porque não tem evidência nenhuma, cara. Eu vi gente falando, gente que supostamente relacionada a uma área científica, sabe? Gente que supostamente não deveria afirmar coisas sem ter maneiras de validar o que eles estão sugerindo. Mas tem gente falando que, mas é um período de adaptação que demora alguns meses, e se começar a ter filho já em Marte, ter filho na Lua, a geração que vai sair já vai estar adaptada. Eu fico assim, quê? Tipo, da onde que tá tirando essa informação? Tipo, me fala com que sabedoria tu tá em contato para afirmar que se o ser humano der a luz a um bebê na Lua, o bebê que nasce na Lua já vai estar, tipo, vai nascer formado, tipo... Cara, não tem nenhuma evidência nisso, da onde a gente sabe se alguém tentar parir um bebê na Lua, o bebê morre, sabe? Porque a gente, tipo... Todos os seres humanos que já existiram, pelo menos os seres humanos que existiram de maneira encarnada nesse planeta, são terráqueos. Eles nasceram, eles prosperaram, eles procriaram dentro de uma atmosfera criada durante bilhões de anos, sabe? E por mais ateu, agnóstico que tu seja, tu tem que saber que isso foi um processo muito demorado, muito trabalhoso, que veio por várias etapas, né? Considerando a própria teoria da evolução, tá ligado? E pra mim, eu sou o tipo de pessoa que eu não preciso acreditar numa lógica criacionista para acreditar no espiritual, no divino. Pra mim, a famosa teoria da evolução, sabe? Que a vida começou com umas formas muito mais simples de vida, que elas foram, depois de muito tempo, foram se tornando cada vez mais complexas, aí vieram as plantas, aí depois vieram os fungos, para depois vir os animais e tudo mais, todo esse grande processo. Para mim, isso daí também seria evidência do divino, sabe? É aquela coisa, não tem razão nenhuma para que a vida existisse em primeiro lugar. Então, a existência da vida, para mim, já é uma comprovação do divino, do motor inicial, na intencionalidade da existência, sabe? Na necessidade, além daquilo que a gente é capaz de enxergar com nossos olhos. Enfim. Então, mesmo que a pessoa não acredite em nada de criacionismo, ela ainda tem que entender que a gente só pode existir, só pode viver porque o planeta se preparou durante bilhões de anos para poder criar vida. Ele passou por várias transições de atmosfera, época que chovia ácido e os caralhos, sabe? Então, tipo, essa é a história científica do nosso planeta, um trabalho demoradíssimo, teoricamente feito por Deus ou pela natureza, para quem vocês quiserem atribuir, sabe? Que demorou bilhões de anos e depois foi um processo evolutivo lendário até o ser humano poder viver saudável e poder fazer as coisas que a gente faz até o dia de hoje. Então, por que um pessoal que teoricamente é cientista, teoricamente eles estudam antes de falar as abobrinhas, por que eles estão falando com tanta convicção que o processo de seres humanos colonizarem outros planetas, viverem naqueles outros planetas, vai dar certo e é só questão da gente ter tecnologia para viajar? Tipo, por que essas pessoas estão ignorando todas essas coisas assim, que genéticas, tá ligado? Que, como eu falei em algumas outras ocasiões, eu nunca ouvi falar de astronautas que não têm um problema de saúde. Então, sério, não tem qualquer indício de que é possível o ser humano criar uma espécie de atmosfera artificial, que é possível a raça humana prosperar longe do planeta Terra, tá ligado? Não tem qualquer indício nesse presente momento, sabe? Então, honestamente, sim, exploração
humana pelo espaço, no presente momento, pra mim, parece sim perda de tempo, perda de dinheiro, sabe? Botar máquinas nessas superfícies desses planetas, eu ainda não tô dizendo esse tipo de coisa, sabe? Botar robô, botar sonda, botar nave, botar drone, botar satélite, botar câmeras, essas coisas, daí outros 500. Mas agora, realmente, investir tecnologia, mobilizar e ficar fazendo propaganda para as pessoas que o futuro da humanidade está em Marte e não no próprio planeta deles, olha, no presente momento, eu ainda acho que muita gente faz isso só pela parte da grana, porque, tipo, a quantidade de grana que isso movimenta, no final das contas, é muito alta, sabe? Porque eu não consigo imaginar que tem gente que é tão, realmente, tão megalomaníaca que no íntimo da pessoa que ele tá pensando assim, daqui a pouquinho nós vamos estar vivendo em Marte, nós vamos ter uma cidade lá e as pessoas vão viver lá e carros voando, sabe? Vai virar tipo Plutonash, sabe? Aquele filme com o Ed Murphy. Cara, eu não sei realmente se essas pessoas que falam sobre esses assuntos realmente acreditam nisso que eles estão falando. De verdade mesmo, eles pensam, daqui a 10 anos nós vamos estar lá, sabe? Daqui a 10 anos o ser humano já está em Marte, daqui a 10 anos já está tudo indo... Porque, né? Eu já tô sendo generoso porque eles falavam que ia ser muito antes, entendeu? Eu me lembro que quando começou essa história de exploração espacial e tudo mais, os caras estavam falando que era nessa década que já ter ser humano em Marte. Mas, né, aí já estão chutando para a próxima década e, na minha opinião, não vai acontecer, entendeu? Eu tô apostando aqui que não acontecerá, então daqui a 10 ou 15 anos nós vamos saber se eu tô certo, tá ligado? Porque se tudo acontecer do jeito que eu não esperava, gente, eu vou falar aqui com todas as letras, meu Deus, eu errei, eu não entendia nada do universo, realmente esses caras sabem muito mais como que é o jeito certo de explorar, o que que é possível de acontecer ou não, sabe? E eu era um imbecil limitado e eu estava errado. Eu vou falar isso com todas as letras. Mas agora, se eu tiver certo, eu vou dizer, olha só, eu sempre soube, entendeu? Eu vou poder falar com toda a soberba e dizer assim, olha, eu sempre soube que essa história de exploração espacial, dessa maneira física, colonizando com um corpo carnal, sabe, para mim é ficção, sabe? Sci-fi, história pra boi dormir. Mas, né, eu vejo que tem muitas outras pessoas que acham que o futuro da raça humana é isso aí, tá ligado? Eu vejo que tem gente que fica assim, caralho, então é isso que espero a grande raça humana, sabe? Viagens interplanetárias e conquistar a galáxia. Eu fico, realmente as pessoas têm visão bem diferente do que é a evolução, tá ligado? E são justamente essas pessoas que não conseguem enxergar nem no universo algo divino, sabe? Essas pessoas são tão materialistas que mesmo eles buscando ir pro mundo espiritual, que na minha opinião o espaço sideral é o mundo espiritual, né? Então, mesmo eles indo pro mundo espiritual de maneira física, eles ainda assim são incapazes de entender que aquilo lá já é o plano espiritual, porque, né, o materialismo tá até o talo, sabe? Não tem qualquer chance de enxergar o divino, no mesmo que o divino esteja na frente deles, digamos assim. Enfim. Aí deixa eu ver o que mais que eu tinha separado. Acho que uma das últimas coisas que eu posso comentar assim, é sobre uma coisa assim relacionada a drogas, né, substâncias psicodélicas, porque daí é o tipo de coisa que eu confesso que recentemente eu comecei, tipo, recentemente no caso, nas últimas 2 semanas, eu comecei a ver que, tipo assim, teve umas duas pessoas específicas que quando estavam falando assim num podcast, dando uma entrevista, tá vendo algum corte de figuras diferentes, sabe? Bem distintas, mas elas são duas pessoas que elas estavam se vendendo como alguém espiritualizado, sabe? Como alguém que não desacreditam nas coisas além da materialidade, mas essas duas pessoas me fizeram refletir sobre a questão de que as duas se manifestaram, tipo assim, bem contra drogas, tipo assim, e deu pra ver que elas não sabem muito bem nada de drogas, sabe? Deu pra ver pelo discurso das pessoas, sabe? Pelos termos que elas usam, pela falta de detalhamento, e essas pessoas, assim, mesmo elas se dizendo espiritualizadas, a visão que elas tinham sobre as substâncias psicodélicas, né, que não, elas nem falavam assim, elas falavam drogas. Pode ver quando a pessoa fala drogas e fala assim, uma delas falava assim que descobriu que para ter experiências assim espirituais ou transcendentais e tudo mais, não precisa, tipo, tu não precisa de nada para enxergar essas coisas e tudo mais, né? Então já. E quando a pessoa usa termos como assim, alucinação, sabe? Outro deles também fez os comentários que era indicando que, tipo, ele associava que as pessoas deveriam utilizar drogas para se divertir. Tipo assim, tipo, não que as pessoas deveriam utilizar droga para se divertir, mas que ele achava que a única razão pela qual as pessoas utilizavam uma droga é para curtir mais em algum momento, sabe? Então foi um bagulho que eu vi assim, olha que bizarro, né? Como que até pessoas que se dizem espiritualizadas, deu para ver que elas ainda
Na minha opinião, para tu falar esse tipo de coisa, entendeu? Não é uma questão assim de, essa é a opinião deles, Renan, respeita a opinião deles, sabe? A minha opinião sobre a opinião deles aqui, para tu falar sobre esses temas dessa maneira, é que é bem provável que tu ainda não tenha realmente buscado esse tipo de coisa, sabe? Porque se a pessoa se diz espiritualizada, se ela diz que ela acredita em coisas além do físico, sabe? Se ela acredita em energia, em vibrações, em espíritos também, sabe? Entidades variadas, jornadas astrais, entendeu? Se ela acredita nesse tipo de coisa, e ela me dar essa descrição tão limitada sobre as substâncias psicodélicas, para mim é bem provável que essa pessoa não saiba, para começar, a origem, a história, como que essas plantas vieram a ser conhecidas, sabe? Como e por que até o dia de hoje nós falamos sobre essas plantas, sabe? Então, né, é uma das coisas que eu já falei aqui várias vezes, mas né, acho que considerando o quanto que eu ouço outras pessoas não elaborando sobre esse tema, eu penso, porra, infelizmente é o tipo de assunto que eu tenho que estar falando programa sim e outro programa também, porque pelo jeito a maioria das pessoas aqui no Brasil, até as pessoas que na teoria eu penso que elas deveriam estar um pouco mais alinhadas com o que eu tenho para dizer, elas também não estão, sabe? Então, vamos lá, sabe? Por que eu estou defendendo tudo isso aqui falando dessa forma? Aqui, olha, até onde eu sei, todas as substâncias que hoje em dia nós definimos como psicodélicas, e lembrando que não são todas as drogas que são psicodélicas, sabe? Existem outros tipos de drogas que a gente não define como psicodélica, as mais notáveis são coisas como cocaína, heroína e crack. Essas substâncias não são psicodélicas. Mas agora, as substâncias psicodélicas, até onde eu sei, todas elas foram descobertas sempre em origem tribal, sabe? Em origem, assim, xamânica, ancestral, milenar, sabe? Tipo, maconha, especificamente maconha, sabe? Qual é o passado da humanidade com a maconha? Gente, é muito antigo mesmo, sabe? É muito antigo mesmo. Tem tribos, né, tribos que ficam ali na região do Rio Congo, né, da bacia do Rio Congo, tipo os pigmeus, que usam a maconha há milhares de anos, tipo, literalmente, milhares de anos. Na Índia, tem uma cultura com a maconha milenar, tem uma farmacopeia da China falando sobre a maconha antes do nascimento de Cristo, sabe? Feito lá pelo tal de Imperador Shen Nung, ele já estava falando da substância que a gente identifica como maconha, sabe? Era outro nome, outra expressão, sabe? E nós aqui, especificamente, nosso cenário brasileiro, sabe? A chegada da maconha aqui no Brasil foi tão logo começou o processo de escravização, tá ligado? No caso de trazer as pessoas escravizadas da África aqui para o Brasil, porque os historiadores, né, defendem, dizem que as pessoas que estavam sendo escravizadas traziam sementes de maconha na roupa delas, sabe? Ou em alguma outra pequena coisa que elas pudessem, enfiavam as sementes ali, porque já tinha a noção de que quando eles chegassem aqui no Brasil, eles iam querer ter a maconha, sabe? Então, né, é o tipo de coisa que aqui especificamente o Brasil já está aqui há muito tempo, sabe? Já está aqui no Brasil há uns 400, 500 anos, e ao redor de outros lugares do mundo estava muito mais tempo atrás, sabe? Então, assim, é indiscutível que a maconha chegou até a natureza, chegou até a raça humana de uma maneira natural. É indiscutível que não foi, assim, forças ocultas e, na minha opinião, nem forças do mal, sabe? Daí, olha, sobre efeitos, dosagem, como que se usa, eu não vou poder entrar muito especificamente nesse programa, porque basicamente eu já falo sobre essa questão de vários outros momentos, sabe? Mas agora, você mexe pelo lado espiritual, tá ligado? Falar que a maconha não tem um passado xamânico, um passado ritualístico com a humanidade, é uma mentira. Entendeu? É uma mentira. A pessoa ou ela não sabe ou ela não quer aceitar, ela não quer assumir, ela não quer admitir que essas substâncias que a gente passou por um processo muito recente de demonizar e enxergar como a coisa mais horrível e usar aquela expressão que era dita lá começou pelo proibicionismo norte-americano, entendeu? Aquela expressão que dizia que essas substâncias psicodélicas não tinham nenhum potencial terapêutico e apenas o alto potencial de viciar, sabe? Que são duas mentiras. Várias dessas substâncias psicodélicas não têm o alto potencial de viciar, não que não possa causar dependência, entendeu? Mas agora, esse alto viciar que eles estão falando que se a pessoa vai utilizar uma vez um ácido e a chance dela ficar viciada é gigantesca, isso não é verdade,
tipo, é um exagero, é uma mentira, e dizer que não tem potencial terapêutico é ainda maior, entendeu? Isso vale para várias substâncias. Dizer que a maconha não tem potencial terapêutico é mentira, dizer que ácidos não tem potencial terapêutico é mentira, dizer que cogumelos não tem potencial terapêutico é mentira, dizer que DMT não tem potencial terapêutico é mentira, sabe? Então, isso daí a gente vem dessa geração que tinha essas mentiras muito grandes, então acho que é por isso que as pessoas ainda não podem reassociar com o espiritual, sabe? E daí, prosseguindo, que mais assim? Então vamos falar assim também. A ayahuasca, que eu sempre conto essa história, mas que vale a pena contar, entendeu? Como é que a gente conhece? Por que a gente conhece essa expressão, sabe? Por que até hoje em dia as pessoas falam isso? Por que eu sei que essa palavra existe? Porque também é uma tradição milenar, sabe? Não tem como saber exatamente quando nem como, mas é uma tradição que se originou ali na região amazônica, né? Passa mais de 9 países aqui da América Latina, ou exatamente 9 países aqui da América Latina e tudo mais. E tribos variadas falaram que aprenderam a fazer essa bebida que mistura algumas plantas, entre elas uma vinha, né, um cipó, né, que é chamada de vinha da alma, inclusive até onde eu sei, ayahuasca quer dizer literalmente isso, vinha da alma, sabe? Só que além dessa vinha da alma, também vai uma espécie assim de, acho que são folhas, sabe, de uma árvore, né, de uma espécie de acácia, entendeu? Posso estar errando algum dos nomes das coisas, mas é mais ou menos por aí, sabe? E uma dessas substâncias tem um composto químico que a gente reconhece como DMT, que é o que vai fazer tu ter a jornada psicodélica em si, mas o DMT, normalmente só ingerir ele não vai ter efeito nenhum no teu corpo. Então, para te poder ingerir ele e ter essa experiência, sabe? Tu também tem que misturar com uma das outras plantas, ela é uma planta inibidora de monoóxidos, algo por aí também, que eu nunca me guardo bem essas informações mais assim específicas, não é a parte que o meu cérebro se atenta, sabe? Eu aprendo muito mais conceitualmente, digamos assim, mas enfim, aí misturando essas duas substâncias, tu consegue fazer uma bebida que, se tu ingerir ela, tu pode ter uma jornada espiritual, entendeu? Tu pode ter uma jornada que, né, como eu já falei para vocês, eu não posso nem definir como alucinógena, eu não acredito em alucinações, eu acredito que, até porque é isso que essas pessoas falam, tá ligado? As pessoas que utilizavam essas substâncias nunca falaram que a gente usa aqui para ficar doidão, entendeu? Não era assim que essas pessoas falavam mesmo, entendeu? O que eu tô falando aqui não é deturpar, pelo contrário, é tentar corrigir uma imagem que foi muito entortada durante muito tempo, entendeu? Então, essas pessoas tinham essa conexão, falavam que tipo, tem uma jornada espiritual, e até para tu chegar até a receita, para mim, isso já é uma prova do espiritual, uma prova do divino, entendeu? É aquilo que eu sempre gosto de falar, porque eu gosto de estar com a razão, entendeu? Então, se alguém souber me dizer qual a outra explicação para um povo no meio de uma selva há 1.000, 1.500 anos atrás, ou quem sabe muito mais tempo do que isso, desenvolvesse uma receita que misturava 2 ou 3 plantas diferentes, de uma região que tem milhares de plantas diferentes, e elas chegaram especificamente nessa combinação que faria com que eles tivessem uma jornada transcendental, sabe? Qual outra explicação que essas pessoas podem me dizer? Dizer que é tentativa e erro, sabe? Eles foram combinando as plantas até descobrir algo que desse um barato, sabe? Isso daí, para começar, é tosco, é subestimar essas pessoas, é subestimar a mim, é subestimar qualquer pessoa que estiver ouvindo essa explicação. Então, tentativa e erro não convence, e outras teorias eu nem sequer imagino, sabe? Eu nem sequer imagino como é que um ser humano que nega o espiritual, que nega o sagrado, que não pode aceitar que essas pessoas simplesmente fizeram num processo que eu posso definir como intuitivo, ou se não for intuitivo, realmente de um sonho lúcido, algo específico que os mostrou por A mais B, como eles poderiam criar essa receita para ter essa jornada espiritual que eles buscavam, né? Basicamente isso. Ou, então, para mim, desde a primeira vez que eu fiquei sabendo dessa substância, dessa mistura, e eu fiquei sabendo que tem toda essa história xamânica, eu fiquei assim, caralho, mano, os caras realmente tinham uma conexão foda com o espiritual, sabe? Mas agora, uma pessoa que nega tudo isso, eu gostaria de imaginar como é que uma pessoa dessas consegue racionalizar isso tudo que eu acabei de falar, sabe? Como é que a pessoa consegue. Qual a explicação na cabecinha dela ela consegue fazer pra. Foi assim que inventaram a ayahuasca, foi assim que descobriram a ayahuasca e não tem nada de espiritual nisso, é simplesmente conhecimento, sabe? Então, né? Essa é uma outra coisa, que eu fui para ayahuasca e o mesmo vale para cogumelos, entendeu? O mesmo vale para cogumelos, para ácidos, para os cactos, entendeu? Cara, se vocês pesquisarem a história das substâncias psicodélicas, vocês vão ver que a história é espiritual, a história é xamânica, é tribal, era para se comunicar com o divino, era para se conectar com Deus, era para transcender, tipo,
não aceitar isso é a pessoa querer fazer vista grossa, sabe? E eu vejo que muitas das pessoas que se dizem espiritualizadas ainda tem essa visão de que drogas é errado, drogas é um bagulho que Deus chora, sabe? Deus fica assim, não, humanidade, não use essas substâncias que eu coloquei especificamente no planeta para ter relações com a mente de vocês. Porque é o que tem também, é outra coisa que as pessoas também, já vi gente muito estúpida, né? Gente muito estúpida que fala bem assim, que tem gente que para defender a maconha fala que a maconha é só uma planta. Aí os caras falam assim, ai, mas tem que estar. Então vai fumar uma urtiga, vai fumar um orégano, vai fumar isso, vai fumar aquilo, sabe? Os caras tentam, tipo, eles tentam fazer de conta que nasceu uma cultura de ingerir a maconha fumando, inalando, assim, inalando, né? Acho que dá pra chamar de inalar, mas fumando, sabe? Nasceu essa cultura do nada, sabe? Tipo assim, dá pra ver que o cara nunca refletiu realmente sobre esse tema. Cara, de onde que tu acha que surgiu essa cultura? Qual foi a primeira vez que alguém descobriu como fazer isso? Eu também não sei. Só que agora, tu fazer de conta que isso poderia ter acontecido com qualquer substância, sabe? É porque a pessoa não entende o que que são substâncias psicodélicas e como que elas se relacionam com o cérebro do ser humano, sabe? Então, né, eu que estudo as substâncias psicodélicas, ouvindo o que gente que estuda essas substâncias, neurocientistas, gente que está lutando para rolar a famosa revolução psicodélica que eu martelo regularmente aqui, sabe? Eu vendo essas coisas, eu sei o quanto que elas são uma categoria diferenciada de plantas, entendeu? Nem todas as plantas do mundo são psicodélicas, nem todas as plantas do mundo vão mudar a tua forma de interpretar a realidade, interpretar o mundo, enxergar a ti mesmo, enxergar a sociedade, enfim, e inclusive expandir, entendeu? Porque é o que várias das substâncias fazem, elas têm o potencial de aumentar a tua cognição, entendeu? Isso daí também não foi tirado do rabo, ninguém começou a falar essas abobrinhas a troco de nada. Mesmo gente desinformada que não sabia o que estava acontecendo, marginalmente elas entendiam de uma forma ou de outra, sabe? Só que estudando é a comprovação científica que está vindo para confirmar a sabedoria ancestral, sabe? As substâncias psicodélicas facilitam o ser humano a ter aquilo que eu chamo de jornadas espirituais, jornadas astrais, jornadas interdimensionais. Facilita o ser humano a solucionar problemas de uma outra ótica, de uma outra visão, de uma outra forma de enxergar o mundo que normalmente no estado de sobriedade ele não alcança. Então, sim, até num ponto de vista espiritual, cara, muito refletido, muito ponderado, no presente momento eu não posso dizer para vocês que eu acho que as substâncias psicodélicas é algo que Deus desaprova, Deus é contra. Para mim é justamente o contrário. Justamente validando essas várias histórias, sabe? Ouvindo tanta sabedoria ancestral de vários povos diferentes ao redor do mundo que tinham relações de muito maior respeito por essas substâncias que a gente define como psicodélicas hoje em dia, ou gente que quer simplesmente chamar de drogas, sabe? Eu vendo essa história e não falando que essas pessoas são burras ou tortas, ou que elas não sabem o que é Deus, que elas estavam tudo cultuando o diabo sem saber. E justamente para saber os efeitos, saber o que as pessoas descrevem, como é que, sabe, o potencial terapêutico mesmo de curar doenças psicossomáticas que é defendido por especialistas, sabe, que dizem o que essas substâncias podem ajudar o ser humano a conseguir cura, entendeu? Então, levando tudo isso muito a sério e refletindo dentro do meu íntimo, no presente momento eu considero sim substâncias psicodélicas uma ferramenta de vida para o ser humano conseguir transcender certas pautas, conseguir até mesmo alcançar certas assim perspectivas sobre quem ele é, o mundo que ele vive, entendeu? Eu realmente acho, inclusive, também que é uma das minhas esperanças para combater o materialismo, sabe? Eu acho que eu tinha outras coisas, acho, para comentar aqui, mas é algo que eu achar que eu posso tá adicionando em qualquer outro programa que eu quiser falar, eu falo. Você sabe muito bem que eu simplesmente começo a falar o que eu quero a troco de nada, que nem aqui agora. Só para concluir, entendeu? Só para concluir, realmente eu acho que eu cheguei aqui num ponto que eu posso terminar numa nota alta, porque eu acredito sim que uma das coisas que podem ajudar a raça humana a vencer o materialismo são as substâncias psicodélicas, sabe? Eu realmente acho que uma pessoa que está muito desconectada da realidade, sabe? E quando eu digo da realidade, não é a realidade, o mundo consensual que a gente fala, mas a realidade, a minha realidade, sabe? A realidade que quer dizer que tem o mundo da ilusão e o mundo da realidade. Tem coisas reais, verdadeiras que tu pode sentir na vida, sabe? E eu acho que muitas pessoas que são muito materialistas no futuro, conforme rolar a revolução psicodélica, as substâncias foram mais documentadas, mais explicadas. Eu acho sim que muita gente que não tem qualquer perspectiva além do mundo material, uma jornada bem conduzida, bem a pessoa bem instruída e com a mentalidade certa, sabendo
a verdade sobre essas substâncias, sabe? Não encarando elas como drogas, não encarando elas, eu tô fazendo aqui algo errado para ficar loucão, mas realmente sabendo do potencial que essas substâncias têm para fazer tu se relacionar com mais do que aquilo que tu tá enxergando, sabe? Realmente, quando se fala dessa substância, não dá para negar que tinha todo esse caráter espiritual. A pessoa mais ateia e agnóstica que quiser negar, ela pode negar, mas a história tá ali para falar o contrário, entendeu? Todas essas substâncias chegavam até o conhecimento da raça humana, buscando se conectar com o divino, e eles utilizavam nesse objetivo de consagração, tá ligado? Então, sabendo tudo isso, eu acho sim, sabe, que uma das coisas que pode ajudar a raça humana a vencer o materialismo no futuro é a revolução psicodélica, é a sociedade reinterpretar, reaprender o que são essas substâncias e o que a gente pode tirar de positivo delas, sabe? Como eu sempre falo, não vai vir sem problemas, não vai vir sem dificuldades que vão rolar com esse tipo de transformação, mas agora, o ponto final é melhor manter do jeito que tá ou é melhor haver uma mudança de paradigma? Na minha opinião, entendeu? Sem levianidade, sem querer destruir o mundo, pelo contrário, eu realmente acho que o mundo vai ter mais a ganhar com a revolução psicodélica, com essa substância saindo da ilegalidade, trazendo informação, trazendo debate, enfim, realmente acho que pode beneficiar a nossa sociedade, quando digo a nossa sociedade, a níveis globais, em vários níveis, em várias escalas, e inclusive nessa pauta do materialismo que tem muita gente que fala que, por que alguém ia querer viver a vida real? E a mensagem não é tipo assim, a pessoa vai querer viver a vida real para se drogar. Não é isso que eu estou sugerindo. Eu quero dizer que o contato com essas substâncias pode fazer a pessoa se ligar em coisas que faz muito tempo que ela sequer pensa, sabe? E que às vezes algumas coisas que as pessoas sequer pensaram uma única vez na vida delas, tá ligado? Tem gente que pode ter a famosa mente fechada e tão fechada que simplesmente uma substância dessas, com o cenário certo, com a dosagem certa, com a mentalidade certa, pode ser aquilo que permite essa pessoa, pela primeira vez na vida dela, se permitir acreditar, se permitir sentir, se permitir viver uma vida um pouco mais ampliada do que aquela que ela sempre teve, bem bitolada, bem limitada. E, enfim, é isso aí, sabe? Eu já tentei defender bastante por que eu não sou uma pessoa materialista, porque eu acredito que o materialismo, infelizmente, eu não tô falando do ponto de vista de ter opinião, sabe? Se o cara quiser ser materialista, ele seja. Mas eu tô falando sobre essa lógica materialista. Ajuda ou atrapalha? Ela beneficia a nossa espécie ou ela prejudica a nossa espécie? Ela ajuda a nossa sociedade a ser mais humana, mais íntegra e viver melhor com o meio ambiente, com uns aos outros? Ou ela não ajuda nada disso? E na minha opinião, não, entendeu? Pra mim, o materialismo é uma furada. O materialismo, sabe, quando a ilusão do mundo fez bem feito o trabalho dela, sabe? O materialismo é a mentalidade que o ser humano acaba ficando quando a ilusão se torna a realidade dele, sabe? Então, eu sou uma pessoa antimaterialista e eu convido todos vocês que também não são materialistas a irem mais contra as lógicas materialistas, porque honestamente eu vejo que tem muita gente muito confortável a vender o mundo como simplesmente um mundo físico e todo o resto das coisas não fazem parte da... Tipo, a gente não tem nem que falar dessas coisas porque elas não existem. Então, como eu tô completamente do lado oposto dessa balança, eu penso que eu tenho que sempre falar o contrário, porque senão vai parecer que ninguém acha que o mundo é algo além do que a gente está enxergando, e eu tenho certeza que tem muitas pessoas que, assim como eu, não são materialistas. É isso aí. Quem me viu até o final, espero que tenha curtido. E qualquer dia eu tô de volta novamente, trazendo mais um programa sem contexto.